Bem-vindos ao novo podcast do IAN. Desta vez vamos falar sobre a tendência de desglobalização. A nossa convidada é a Cristina Casalinho, que foi presidência da Agência de Gestão da Tesouraria da Dívida Pública, o IGCP, e é atualmente administradora não executiva da Fundação Carlos de Gulbenkian e diretora executiva de sustentabilidade do BPI. Boa tarde, Cristina. Boa tarde, Inês. Ao longo da tua vida profissional, tens tido uma experiência muito alargada e agora continuas a ter nas áreas das relações internacionais, agora na Fundação Carlos de Gulbenkian ou no BPI, sobretudo num tema tão global como o da sustentabilidade. No entanto, depois da hiperglobalização a que assistimos e que ambas vivemos até profissionalmente do princípio do milénio, nitidamente os ventos estão a mudar e parece haver uma tendência, pelo menos de estagnação desse fenómeno da globalização, que é visível, por exemplo, no comércio internacional e no peso do comércio internacional no PIB. O que é que tu achas que explica este fenómeno? Antes de mais, Inês, muito obrigada pelo convite e muito obrigada também como apresentaste como uma experiência internacional. Eu acho que é mais, não é tanta experiência, mas é mais a observação. E acho que também, se calhar, o próprio enquadramento da minha experiência internacional, sobretudo América Latina e Paulo Lopes, de alguma forma também revelam essa tendência de que estavas a falar. Eu não gosto de dizer que há um retrocesso ou que há uma desaceleração no sentido da globalização. Eu acho que a minha opinião é que há sobretudo um período de consolidação. Nós não podemos esquecer que os últimos 15 anos, 20 anos, desde a entrada da China na Organização Mundial de Comércio, o processo de globalização foi muito acelerado. E o que se verifica é que todos os processos com um nível tão significativo de transmutação dos processos produtivos e das relações, quer económicas, quer internacionais, quer políticas em termos internacionais, precisam depois de momentos de respiração, de avaliação do que é bom e mau e conseguir-se trabalhar a partir daí no sentido da consolidação dos méritos e de alguma forma minimização ou mitigação, que é uma palavra que agora também está na moda, dos deméritos. Eu acho que é sobretudo isso. O que nós verificamos é que o processo de arbitragem laboral, que de alguma forma a globalização foi exemplo, ou foi mais, o principal resultado da globalização, está terminado, como todos os processos de arbitragem, não é? Houve um maior equilíbrio de preços ou de custos em termos internacionais e esse processo de arbitragem de alguma forma está esgotado e portanto temos que passar para o nível seguinte e com consequências relativamente menos positivas, por exemplo, em termos do que é o nível de vida e os desafios, se nós quisermos, do mercado laboral das economias desenvolvidas. Claramente tivemos um efeito muito positivo, que foi que às vezes as pessoas esquecem, que foi a saída de níveis de pobreza gigantescos em tudo o que era mercados emergentes. Mas simultaneamente, por causa desse balanceamento ou de algum equilíbrio, o que nós vimos é que há uma melhoria das condições de vida nos países emergentes, mas uma percepção de deterioração dos níveis. Eu não acho que haja deterioração de facto. O que aconteceu é que os crescimentos não aconteceram ao mesmo ritmo, portanto, os salários não tiveram uma evolução tão significativa quanto as pessoas estavam à espera, mas as pessoas esquecem-se que é verdade que em termos nominais os salários não tiveram evoluções, mas também como não houve inflação e houve uma queda muito acentuada dos preços, sobretudo dos bens manufaturados. Portanto, é verdade que em termos nominais não houve aumentos, mas em termos reais, em termos, por exemplo, da capacidade de poder de compra, houve uma alteração muito significativa. Todos hoje nós olhamos para os nossos armários, olhamos para os nossos gadgets, olhamos para os nossos automóveis e temos um ritmo, um ciclo de vida do produto manufaturado
muito mais elevado do que era ao passado, o que significa que a nossa capacidade aquisitiva, de alguma forma, embora nós não tenhamos a percepção a nível de capacidade de poder de compra, olhamos para a nossa folha salarial, ela não reflete, mas a capacidade aquisitiva melhorou. As pessoas, e também a nível de taxas de juros, porque as taxas de juros também tiveram contidas durante muito tempo, porque a inflação também o permitiu, e depois também temos crises financeiras que também de alguma forma favoreceram uma política mais acomodatiça. E eu acho que esse movimento acabou. Portanto, esta compressão de preços que a globalização permitiu, seja ela em preços do consumidor, seja ela a nível de custos laborais, terminou porque, como eu estava a dizer, uma vez que a arbitragem a nível laboral se esgotou, temos que passar para um ponto diferente ou para evoluir nesta tendência. Depois temos as dores de crescimento da própria globalização, que têm a ver com o facto de as preocupações terem alterado. Hoje há uma maior preocupação, por exemplo, com custos, com a qualidade da produção, no sentido não só na qualidade da produção que chega, mas também da qualidade, se quiserem, da garantia de direitos que levaram a essa produção. Portanto, hoje em dia a questão dos direitos humanos, a questão da produção sustentável, a questão, e aí ligo à sustentabilidade, numa lógica também social. Hoje em dia as empresas têm que avaliar se a sua cadeia de fornecedores de facto cumprem com o mesmo tipo de regras que são as regras laborais do mundo desenvolvido. E, portanto, aí também há uma maior normalização, se quisermos, um maior equilíbrio, ou, passando o jargão em inglês, um maior level playing field. Portanto, a própria sociedade que beneficiava dos preços mais baixos, hoje em dia é mais exigente, porque também quer que haja um certo reequilíbrio, não só em termos de custos, mas também em termos da qualidade do que é produzido no seu nível mais intrínseco. E isso que tu referiste, e acho que é muito interessante, essa questão das pessoas, se calhar às vezes não terem tanta noção, por exemplo, no que diz respeito aos salários e ao poder de compra até, no fundo é uma espécie de ilusão monetária, no sentido em que as pessoas achavam, se calhar, que estavam pior, quando na realidade, depois em termos de bens que podem adquirir, e até a qualidade dos bens que podem adquirir, e por exemplo, o fator de tecnologia, os bens de natureza tecnológica, isso ainda é mais visível, porque aí nem sequer se consegue perceber bem a evolução dos preços, mas nitidamente hoje nós compramos muito mais barato um portátil, um telemóvel que é muito mais potente do que era antigamente. Portanto, há tudo isso que é menos visível para as pessoas, mas ao mesmo tempo essas coisas que não são tão visíveis e tão óbvias e que se calhar não foram bem explicadas e não foram bem, enfim, do ponto de vista político não foram bem explicadas, de facto, se calhar levaram um certo desencantamento com a globalização, por parte em particular das classes médias dos países mais avançados. E será que isso poderá justificar em parte a atitude que têm tomado alguns Estados, incluindo a Europa, ou os próprios Estados Unidos, que é dos países considerados economicamente mais liberais, mas que se tem visto, de certa forma, uma certa reversão desse liberalismo económico, por exemplo, no que diz respeito ao comércio internacional, em que sabemos que não só face a países que têm riscos políticos, como é o caso da China, mas também até face à própria Europa, com uma política muito marcadamente comprar americano, em detrimento de comprar outros países. É uma coisa muito protecionista que já não se... que parece quase do século passado, quer dizer, que nós não assistíamos antigamente. E gostava de saber a tua opinião sobre o que é que poderá justificar então esta atitude política mais protecionista. Eu acho que essa atitude política, como tu te referiste, acho que é uma tentativa de alguma forma dar eco a algumas preocupações da classe média e da classe média sobretudo da classe média sentir mais empobrecida, e o que nós vemos é que o nível de desigualdades tem aumentado muito significativamente, as assimetrias sociais, e o próprio crescimento económico se revelado bastante desigual, e de alguma forma eu considero que
a globalização é entendida, está a ser um bocadinho usada como, não digo um bode expiatório, mas um argumento relativamente fácil e, sobretudo, também numa altura em que nós, como eu estava a dizer, algum retrocesso, eu diria mais uma consolidação. Acho que se juntaram os dois elementos. Mas em relação é verdade que há esta componente política, este sentimento de desconforto e de uma necessidade de quase desagravo que de modo geral a classe média sente e que é orientado para desta forma. Mas se nós pensarmos, também há alguns fenómenos anteriores. Primeiro, a globalização não era tão isenta de escolhos, mesmo entre países desenvolvidos. Se nós pensarmos, havia algumas, mesmo na Europa, algumas limitações de entrada de alguns bens, se bem que dão de uma forma explícita, mas barreiras informais ou barreiras regulatórias, portanto, a questão da rotulagem era sempre um grande fenómeno na Europa, rotular, não só na Europa, mas alguns países faziam criavam barreiras por coisas porque tinha que se fazer garantir, por prova de que o modo de produção era de tal maneira que determinados componentes não eram, não estavam na composição dos bens. Portanto, de alguma forma, a globalização funcionou, mas havia sempre alguns, não digo alguns travões, mas havia algumas barreiras, mais leves ou mais pesadas, mas elas sempre existiram quer na Europa, quer nos Estados Unidos, e agora se calhar tornaram-se mais visíveis. Mas eu acho que também há alterações de outra índole. Cada vez mais, tu pensares, os ciclos produtivos também se encurtaram. Como tu estavas a dizer, a nível tecnológico, a rotação, o ciclo de vida dos produtos são muito mais curtos. O que significa que os produtos têm que estar muito mais próximos, a produção tem que estar muito mais próxima dos mercados finais, precisamente porque tudo é, de alguma forma, o ciclo produtivo foi tudo muito mais compactado. E de alguma forma, tu já começavas a sentir isso, quer porque o ciclo da moda, e o ciclo da moda também se viu muito, não é? Tu hoje em dia praticamente não tens aquelas 2 estações de tempo tradicionais, não é? Tu nunca tens, de facto, 2 ciclos no retalho, a nível de vestuário e calçado, não é? Agora há sempre os mid-season sales, não é? As mid-season sales. Portanto, e isso significa que realmente o tempo entre a produção e o consumo compactou-se. E isso significa que não podes ter muito tempo de uma grande dilação entre o mercado de produção e o mercado de consumo, e o que nós verificamos é que a própria crise pandémica, mas já anteriormente se verificava alguns problemas a nível de abastecimento e, portanto, um reshoring, precisamente para trazeres mesmo antes de todas estas crises, entre 2012 e 2018 já se falava, por exemplo, na reanimação de alguma indústria manufatureira europeia, designadamente a nível têxtil, precisamente para servir estes ciclos da moda mais curtos. E tens a mesma coisa, por exemplo, em termos alimentares. Depois também a pandemia fez que, de alguma forma, mudou o just in time to just in case, não é? E tudo isso mudou. E a questão da segurança, não é? A segurança do abastecimento, que já começava a existir, e há países em que nunca deixou de existir. Se pensares, por exemplo, no Japão, que foi um país que foi muito integrado na globalização, não tanto na deste milénio, mas na globalização da década de 70, 80, não é? Que também já foi uma época de globalização. Todos os tigres asiáticos entraram no mercado, fizeram parte, nós agora normalmente associamos a globalização só ao fenómeno chinês, mas na realidade já tínhamos este processo na década de 70 e 80 com o Japão, com a Coreia, com a Malásia, e portanto já era um processo, claro, a China é um gigante, mas
de alguma forma, vem na história, segue já numa tendência que vinha de trás. Por exemplo, como eu estava a dizer, no caso do Japão, sempre houve algumas preocupações com o abastecimento, com ter, pelo menos, produções mínimas que garantissem essa segurança de abastecimento. Eu acho que essa preocupação que alguns países sempre tiveram se tornou mais abrangente, que aumentou, expandiu-se. Portanto, essa preocupação expandiu-se e, no fundo, se quiseres, a nível energético, a nível de bens alimentares, a guerra na Ucrânia, de alguma forma, pode ser tipo o epítome dessa preocupação, não é? Uhum. Na parte energética, de garantia de que, por exemplo, no caso do Japão, a questão do arroz, que é uma questão muito para eles, eles são péssimos a produzir arroz, não são péssimos, mas são pouco eficientes na produção de arroz, por razões óbvias, mas têm espécies autóctones, são as que eles gostam, e portanto, têm uma preocupação em ter um mínimo de produção de arroz, por segurança, por causa de uma questão de segurança. E eu acho que na Europa temos essa sensação hoje em dia com toda a questão energética, e a questão de abastecimento de cereais. Exatamente, e a Europa, isso por acaso, agora que falas sobre o caso específico da Europa, é interessante porque a Europa é um bocadinho, tem sido, até agora, até muito recentemente, tem tido uma tendência, enfim, tem mantido um grande incentivo ao comércio internacional, não é? Porque, de facto, por vários motivos, entre o alargamento e o aprofundamento do mercado único, na realidade não dá para voltar para trás, não é? Não, quer dizer, alguns países saíram, o Reino Unido saiu, mas os restantes não, e portanto há um aprofundamento do mercado único que tem sido um bocado, vai em contraponto com as tendências talvez noutros países, e portanto continua a haver comércio internacional, embora não se pode chamar, enfim, é comércio internacional, mas de facto é dentro de uma região na qual até muitos países têm a mesma moeda, portanto é uma situação um bocadinho especial. E o caso da Europa é interessante, não só por causa disso, mas também porque tem tido até agora, até muito recentemente, sempre uma postura muito, apesar dessas restrições que sempre houve, e é verdade, a nível de regulações e de rotulagem, etc., também é verdade que é das regiões que têm o maior número de acordos comerciais e de investimento, portanto existe pelo menos teoricamente, uma ideia que a Europa é muito aberta ao mundo, ou procura ser aberta ao mundo. Yeah. E exatamente, e agora há pouquíssimo tempo começou a surgir, por exemplo, uma resposta aos Estados Unidos. A Presidente da Comissão Europeia, von der Leyen, argumentou que é preciso reformular as regras do mercado interno ou da concorrência para permitir que as empresas europeias consigam competir melhor. Também os problemas de segurança de abastecimento, a nova perspectiva, isso já tem alguns anos de querer fazer uma avaliação dos investimentos que vêm do estrangeiro, pronto. O que parece haver é uma certa cautela, ter aumentado um bocadinho a cautela face à abertura ao mundo, digamos, dentro da União Europeia. Por outro lado, a União Europeia é um bloco em si que é muito aberto entre si. E, portanto, a pergunta que eu gostava de fazer é se no mundo em que, como tu dizes, a globalização está mais consolidada, ou poderá não aumentar, se calhar, os níveis, por exemplo, o peso das transações comerciais no PIB se estabilizasse aqui, se calhar, será que a União Europeia estaria bem ou mal preparada para isto? Ou achas que está bem preparada para o que vem aí, que é uma coisa que nós não conhecemos? Nós, desde os anos, tanto tu e eu, como a maioria das pessoas que nos ouvem, desde que trabalham, que têm tido, desde os anos 70, 80, foi uma tendência de aumento do peso das transações. Desde que nascemos, Inês, desde que nascemos. Desde que nascemos, de facto, na realidade isto começou depois da Segunda Guerra Mundial, é uma tendência que começou desde a Segunda Guerra Mundial. É um bocadinho estranho agora de repente isto ficar, mas de facto era necessário. Agora, independentemente disso, será que a Europa está preparada para isto? Porque a Europa é uma região cuja raison d'être, digamos, é ser aberta ao mundo, ser aberta entre si, não é? Dentro da sua região, e também aberta ao mundo. E como é que a Europa pode reagir a esta alteração? Ou será que simplesmente está bem preparada ou não? Ou será que se vai fechar mais? O que é que achas? Não, eu acho que essa é uma pergunta difícil, porque
o que tu hoje notas de alguma forma na Europa também é depois de processos de integração muito expressivos e muito rápidos, muito céleres, houve a necessidade de também algum período de, não queria dizer consolidação outra vez, mas de parar para pensar se tudo aquilo que tinha vindo a ser feito até agora era correto. E, sobretudo, se tu pensares que a própria maneira como os países que integraram o euro têm tido desempenhos económicos mais ou menos, em alguns casos, menos rápidos, menos significativos, menos pujantes, de que países que ficaram fora do euro. Eu acho que é isso, e para mim essa é uma discussão. E de alguma forma, quando tu tens a saída do Reino Unido, nós sabemos que com consequências que aparentemente não serão bons para eles, até que há aqui alguma não quero dizer que há alguma tomada de consciência disso e alguma tentativa da sociedade inglesa, sobretudo das empresas mais expostas, à contemporização com o processo que já existia e, portanto, a tentarem, de alguma forma, atrasar a cisão ou a deriva. Mas eu acho que a minha preocupação é mais a nível da gestão do processo europeu, do que é um mercado único, e aí da preparação das empresas. Eu acho que a questão do mercado laboral e a questão do mercado financeiro vão ser cruciais para nós sabermos se as empresas europeias têm essa capacidade ou não. Portanto, para mim, o que nós vemos é que o modelo de financiamento da economia americana parece, pelo menos pelo trajeto das empresas, pelo sucesso dessas empresas, nas várias fases de globalização que nós falamos. Tu recordas, nas décadas de 70, 80, toda a gente dizia que a economia americana estava condenada, que vinham os japoneses e que iam, e as empresas japonesas compraram imensas empresas americanas na altura. A gente falava no predomínio económico, no grande poderio económico japonês. Agora fala-se na grande supremacia chinesa outra vez, e o que acontece é que o modelo empresarial americano, para o bem ou para o mal, com todas as críticas que lhe são sacadas, com todos os problemas de desigualdade, com todos os problemas laborais, com toda a inexistência da rede social, e vimos como é que foi a gestão da pandemia. Mas hoje em dia, quando nós olhamos para a recuperação americana face à recuperação europeia, nós gostamos muito do nosso modelo social, mas olhamos para os mercados laborais, para o mercado laboral, e mesmo sem direitos, etc., o mercado americano parece mais flexível, mais ajustado. E eu tenho que dizer que gosto muito do modelo social europeu, não o trocaria pelo modelo social americano, mas reconheço que também tem vantagens. Uhum. Agora, o que eu acho que na Europa nós temos que pensar é os desafios, se calhar não são tanto ao nível para o que nós estamos a olhar, porque eu acho, por exemplo, uma coisa que os americanos são bastante bons é importar pessoas. É claro que o Trump tem a questão dos vistos, que houve algumas... há uma inversão da tendência, não é? Mas de qualquer maneira, a capacidade de atração é maior que a capacidade de atração europeia. Eu penso que a Europa não se me figura estar totalmente ciente
do que é, de facto, o envelhecimento. É claro que tu podes dizer assim, mas a China também tem esse problema, a Rússia também tem esse problema, claro, é verdade, mas com o problema da Rússia e da China, apesar de tudo, vivemos nós bem, nós vivemos na Europa e eu não tenho a certeza do que é que isso significa a nível de... não estou a falar sequer a nível de financiamento, mas também é um problema de financiamento, é um problema de poupança, mas é sobretudo um problema de empreendedorismo. De inovação, de tomada de risco. E, portanto, uma população envelhecida não toma risco. E eu acho que esse, para mim, é a maior preocupação, os aspectos de envelhecimento que produzem, os efeitos que produzem a nível da tomada de risco, quer a nível de decisões empresariais, quer a nível político e da tomada de decisões. Portanto, a mim, essa, se quiseres, não é tanta preocupação do maior ou menor grau de abertura, e aí eu acho que a minha opinião é que quando nós muitas vezes falamos que o leste é mais dinâmico, por várias razões, na minha opinião, mas uma das razões também é que quando olhas para a estrutura populacional, em alguns países, isto também não é, há países que também estão a envelhecer muito rapidamente no leste, até porque eles tinham uma dinâmica populacional até há 20 anos muito mais forte do que portanto, também teve aqui uma quebra muito, muito considerável, mas ainda tem população jovem relativamente mais... a proporção, o envelhecimento não está a ser tão rápido, apesar de tudo. Cristina... Eu falo sempre sobre a demografia, peço imensa desculpa. Não, mas isso é de facto problemático. E vai ser problemático também para a abertura. Um país, na realidade, uma sociedade mais envelhecida que quer menos riscos, se calhar também quer menos concorrência e se calhar quer menos... e, portanto, isto também afeta um bocadinho o tema da globalização em geral. Menos riscos, se calhar sair menos pronto, está tudo bastante relacionado. Mas uma última pergunta, talvez, e agora para terminarmos, sobre Portugal. Como é que achas que Portugal, neste equilíbrio entre todos estes... Já falámos sobre vários riscos, não é? Para além do envelhecimento, onde nós, de facto, estamos bastante mal, diga-se de passagem, em Portugal, com uma aceleração muito rápida do envelhecimento. E sobre a questão global, Portugal foi dos países que sofreu, não é? Um bocadinho com esta abertura, em particular com a abertura da União Europeia, com a integração dos países de leste, porque, enfim, não conseguiu ter a competitividade que seria necessária para ultrapassar. Em geral, quer dizer, não quer dizer que não haja empresas que o consigam fazer, mas em geral. E, portanto, será que este tempo de consolidação pode ser positivo para Portugal? Para Portugal conseguir, enfim, ultrapassar algumas das suas limitações? Eu acho que será positivo, no sentido que, como tu disseste, as empresas que sobreviveram e que surgiram, no entretanto, são empresas que muito mais capazes. E acho que às vezes acho que há dois aspectos que de alguma forma, na teoria empresarial português, claro, continuamos a ter um problema de dimensão, as empresas são de pequena dimensão, têm um nível de associativismo baixíssimo, e isso é um problema, mas estas empresas são muito mais capazes e têm, como eu estava a dizer, há duas grandes diferenças que eu acho que muitas vezes não são suficientemente salientadas, apesar de todos aqueles problemas que estamos aqui a falar, da capacitação, da qualificação do mercado de trabalho, do acesso ao capital, da capitalização, das empresas muito endividadas. Portanto, para além disso tudo, apesar de tudo, o nível de endividamento baixou muito consideravelmente. Hoje em dia, o nível de endividamento médio das empresas portuguesas não é em linha com o nível médio europeu, e o que é uma diferença muito significativa face à crise financeira de há 10 anos, portanto, 2011, 12, 13, portanto, é uma diferença muito significativa. Ao nível das grandes empresas, temos uma capacidade de geração de lucros, mas sobretudo, uma capacidade de retenção de lucros, portanto, há uma capacidade de reinvestimento e de financiamento dos projetos com geração dos próprios lucros, portanto, de gerações de cash flows, de cash flows próprios, portanto, que é uma diferença radical. Se olharmos, por exemplo, para o Payout Ratio das empresas portuguesas, nos últimos 10 anos, há uma diferença absolutamente avassaladora, retornando, ou pelo menos alinhando-se com aquilo que é os níveis europeus, e não era. E depois tens a questão do que é o mercado.
hoje em dia as empresas que são saudáveis e são viáveis são empresas que não olham para o mercado doméstico como o mercado delas. Nenhuma empresa hoje em dia se arroga como objetivo apenas produzir para o mercado doméstico. Portanto, essa alteração e até à crise financeira de 2012 havia o mercado doméstico, ainda era o mercado primordial ou principal, continua a ser, mas deixou de ser o mercado. Passa a ser mais um mercado. Portanto, esta lógica do funcionamento das empresas acho que é uma alteração radical e que só lhes faz bem e só lhes permite, de alguma forma, esse é o exemplo, se quiseres para fecharmos, é uma lógica da globalização. Portanto, as empresas que quiserem, as empresas portuguesas, hoje em dia são muito mais globais, na maneira como elas se posicionam, do que eram antes das últimas duas crises. Ótimo. Muito bem. Cristina, olha, muito obrigada por aceitares falar comigo e estar aqui nesta conversa. Foi muito interessante e, de facto, os desafios são enormes depois destas duas crises, mas vai ser interessante ver e, sobretudo, pensar se Portugal vai estar, enfim, se consegue ser resiliente o suficiente para o que vem aí. E, enfim, vamos viver um período que nós nunca conhecemos, de facto, que é uma estabilização das relações comerciais. É uma coisa que nenhum de nós, de facto, vive. Eu acho que nem mesmo os meus pais. Por isso, é uma grande novidade. Sim, mas eu acho que... só para dizer, desculpa lá, sim, é verdade que porque normalmente estes processos não são, há uma geração que apanha este movimento, não é? Mas se pensares, a grande globalização da idade moderna, não é? Também depois teve um grande interregno de consolidação. Portanto, nós é que às vezes olhamos para os movimentos milenares e se calhar quando nós fomos apanhados aqui na descontinuidade, com movimentos que hoje são muito mais acelerados do que eram há 2 ou 3 séculos atrás. É isso. Também é isso. É tudo muito mais rápido. Cristina, muito obrigada e obrigada por falares aqui connosco. Obrigada eu. Obrigadíssima, Inês. Como sempre. Obrigada.